dia a todos, sejam muito bem-vindos à Fraternidade São Francisco. Quem quiser, tem lugar aqui na frente, podem ficar à vontade, viu? A casa está cheia hoje, está gostoso, cheia de encarnados. De desencarnados está sempre. Então vamos fechando os nossos olhos, asserenando os nossos pensamentos e o nosso coração. Visualizando a imagem de Jesus presente aqui conosco, neste momento, onde daremos início à nossa preleção de hoje. Vamos pedir que o plano espiritual esteja presente, nos intuindo, nos orientando, nos ajudando a perceber o que precisamos melhorar aqui neste momento, para que possamos evoluir e progredir nesta vida. Pedimos também que o plano espiritual auxilie o Pedro na preleção de hoje, oriente as palavras, para que sejam as que cada um tenha que ouvir e levar na lição de hoje. E durante toda a preleção, mantenhamos esta serenidade, esta tranquilidade em nossos corações e em nossos pensamentos, para que o plano espiritual possa agir cada vez mais em nossas vidas. Agradecemos esta oportunidade. Graças a Deus e graças a Jesus. Bom dia, pessoal, tudo bem? Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Primeiramente, eu sempre gosto de agradecer aqui a oportunidade de estar falando, né? Eu sou extremamente jovem, não tenho tanta experiência, mas é muito gostoso aqui quando a gente pega um tema, né, reflete bastante durante a semana, o que eu posso falar para eles, o que eu posso passar de diferente para eles, né, que pode agregar ali no seu dia a dia, para você melhorar, né, um pouquinho a cada dia, né, trazer uma reflexão bacana aqui junto com vocês, né. Então essa semana, né, como já sabia que eu ia fazer palestra, fiquei refletindo bastante o que eu poderia passar para vocês. E assim, são temas que a gente já falou, já fala e pensa o tempo todo, mas às vezes a gente não sabe como que a gente faz uma autocrítica em momentos ali do cotidiano, quando a gente está tomando alguma atitude ali junto com a família. E é muito importante quando a gente dá esses 2 passos para trás, né, para a gente avaliar e ver o que a gente pode melhorar, principalmente quando a gente está tratando ali do dia a dia, no trabalho, na faculdade e tudo mais, né? Vou falar um pouquinho sobre os desafios do orgulho, né, e a construção da humildade. Complexo, né? Um pouquinho complexo. Mas é um tema assim que a gente sempre fala, né, da gente trabalhar muito o orgulho, a gente conseguir, a partir disso, né, como consequência disso, a gente vai buscar a humildade, né? Assim, tem como você dissecar esse tema de diversas formas, né? Eu estava até falando com meus pais ali, né, ontem, como que eu poderia passar esse tema para vocês. Tem diversas formas que a gente pode fazer, né? O que eu quero fazer aqui mais é a visão do cotidiano, né? O que a gente pegar de fato ali, o que a gente faz, algumas ações que a gente toma, para a gente de fato ter esses 2 passos para trás. E a gente, muitas das vezes, a gente é orgulhoso, a gente toma alguma atitude, né, orgulhosa e assim, muito vaidosa ou algo nesse sentido, que nem a gente mesmo quer, né? A gente acaba fazendo isso sem perceber e isso acaba afetando o próximo, né? E você se revendo as suas atitudes, né, e nas provas e expiações nossas aqui, você acaba buscando um pouco mais a humildade, né? Então, e daí, eu de fato, voltando aqui 2 passos atrás, como que eu cheguei nessa reflexão, eu pensei que, né, eu sou jovem e assim, a gente vê bastante o orgulho, ele crescendo muito, né?
a vaidade crescendo muito. Vaidade, de certa forma, de uma forma positiva, é legal, né? Você se sentindo bem, você se cuidando de si, né? Isso é sempre muito positivo. É que hoje, na idade que eu tenho, 24 anos, eu vejo que, por exemplo, no comparativo com os meus pais, eu tenho algumas questões da sociedade que são um pouquinho diferentes e que trazem, ela infla tanto do lado positivo quanto do lado negativo, né? Então, foi essa a minha maior reflexão aqui. Porque a gente tem mais tecnologia hoje em dia, né? Mais capilaridade de informação, de conhecimento, também de redes sociais, então de acesso à comunicação, né? E às vezes essa comunicação, às vezes esse conhecimento fica distorcido, né? Você lê uma frase, você acha que já é dono do saber, né? Isso acontece bastante e isso eu faço, tá? Então eu estou falando que é uma reflexão que eu mesmo tomei. Às vezes a gente antes você precisava ler um livro, buscar na biblioteca para entender um certo tema, algo nesse sentido, muito mais difícil, difícil de alcançar, você tem que se locomover para ir até o local, para conseguir buscar esse conhecimento. Hoje em dia você pega o celular, o IA, ChatGPT, né, o Copilot do Microsoft, e você já consegue uma resposta, né? E a partir disso você acha que muitas das vezes você já pega, já sei do tema, já sei de tudo. Não, mas você não leu o livro, né? Você não chegou a ler todo o livro para conseguir, de fato, ter a compreensão, o contexto e a visão completa ali de certo tema, né? E a parte da comunicação, a mesma coisa também. A gente agora tem, por exemplo, Instagram, né? Facebook, Twitter, tudo isso que, por exemplo, você você usa dessa comunicação como uma forma de vaidade, né? Então, você posta uma coisa, às vezes você nem está num lugar legal, mas você vê que o lugar é chique, você tira foto só para mostrar que você está num lugar chique. O que você quer passar para as pessoas, sabe? Porque basicamente a, a internet, o seu Instagram é uma parte sua, né, do que você faz. Então, muitas vezes as pessoas postam o que ela faz no trabalho, o que ela faz no cotidiano, e, assim, ela enaltece muito as partes positivas, tanto quanto ela pode, né, trazer essa parte da vaidade, essa situação um pouco mais complexa. E dentro disso, aí eu trabalhei, assim, a minha geração, eu digo por mim, a gente tá muito forte nesse orgulho, né? A gente está com dificuldade, muita dificuldade e eu falo por mim sempre, é sempre uma avaliação pessoal aqui, tá? A gente está com muita dificuldade de fato, escutar o próximo, né? A gente às vezes já tem as nossas próprias verdades, né? E é muito importante ter claro que, assim, a opinião do próximo é muito importante, porque muitas das vezes a gente fica focado ali no nosso orgulho, na nossa verdade, e a gente não vê o quão a gente, o quanto falta de sabedoria de fato a gente tem, né? O quanto a gente poderia buscar com as outras pessoas, né? E isso eu falo né, de tudo, né? Então, a gente tem as nossas verdades, então, eu tenho a minha religião, tenho meu saber sabe, de qualquer tipo de conhecimento, e eu esqueço todas as outras pessoas, e eu perco a minha humildade, né? Fiz uma introdução longa aqui, tá? Mas, basicamente, acho que essa é minha grande reflexão inicial para começar a falar um pouco sobre o orgulho e a humildade, né? E a partir desse movimento, eu fiz um questionamento para mim, né? Quando você tem um pensamento de que eu sou o dono do saber, né? Eu me peguei assim, né? Quantas vezes em nossas relações diárias nós não pegamos, no caso, eu me peguei querendo ter razão ao invés de construir a paz, certo? Você tendo, você tá com, vou dar um exemplo aqui com meus familiares, por exemplo, que eu quero ter uma razão sobre um tema e eu bato o pé e eu falo, em vez de você estar construindo uma paz ou construindo uma discussão, pode ser uma discussão sobre um tema, alguma coisa nesse sentido, mas sem, sem o debate, o bate-bate, sabe? Então a gente consegue, lógico, você tem que dar o espaço para a pessoa
pro próximo, pro próximo falar, ou algo nesse sentido. E se ela tiver, na sua visão, tiver equivocada, reflita. Será que mesmo ela está equivocada? Porque a gente não tem o notório saber. Então, é importante a gente buscar essa humildade também, né? E daí, seguindo nesse caminho, tem uma frase que a minha família, como todos sempre fala, mas fala de brincadeira mesmo, que a gente fala assim, é hora de ser feliz e não ter razão. Mas fala brincando, né? É, meu pai sempre fala essa frase aqui, minha mãe também, a Jasmine também, que é minha irmã mais nova. A gente adora falar essa frase de brincadeira aqui. Mas, trazendo a reflexão dessa frase, é hora de ser feliz e não ter razão, ela é extremamente filosófica. Fui tentar entender um pouquinho mais sobre essa frase, dessa é hora de ser feliz e não ter razão. Basicamente, quando você está sendo feliz, você está sendo humilde. Quando você não está buscando a razão, você não tá de fato impactando com o pensamento de outrem. Você está conseguindo entender a outra pessoa. Você muitas vezes você acalma a situação. Por exemplo, se alguém quer ter razão em cima de você, tudo bem. Você quer ter razão, tá tudo bem. E você não eleva aquela tensão, né? E daí eu vou buscar Kant. Então, essa frasezinha, ela segue o mesmo caminho do Immanuel Kant, né, que é um filósofo muito famoso aqui do século XVIII, que ele diz aqui, ó, o orgulho é o maior inimigo da razão. Então, de fato, quando você é orgulhoso, você não tem razão. Você perde a razão, né? E muitas vezes, quando uma pessoa orgulhosa acha que ela tem o notório saber e tem a razão total, né? Pois nos faz crer que já sabemos tudo o que precisamos saber. Então, um filósofo lá super, né, conhecido, que a gente estuda na escola, estuda na faculdade e tudo mais, falou exatamente o que uma frasezinha do cotidiano ali, que é hora de ser feliz e não ter razão, já diz tudo, né? Então, basicamente, é importante a gente ter, né, essa visão, que assim, quando a gente pensa que, não, uma pessoa orgulhosa, aquela pessoa que sabe muito, não, é exatamente o contrário. É aquela pessoa que não quer saber. Então ela não vai em busca, né, do conhecimento, em busca de fato da razão, né, em busca do conhecimento de sabedoria, né. E, e seguindo nesse caminho, eu quis montar assim, um desenvolvimento aqui, né, até pessoal aqui também. O que é o orgulho, né, e como ele se manifesta, e as ações do cotidiano que a gente faz que acaba, né, inflando esse orgulho, né? As consequências do orgulho para o espírito. Eu vou pedir um auxílio aqui dos grandes saberes do Kardec aqui, do Chico Xavier, e a construção da humildade, né? E como que a gente pode, a partir, né, mitigar o orgulho para construir a humildade para a gente, né? Bom, o primeiro, que é o que é o orgulho, assim, já sabemos, né? Então, a vaidade, a teimosia, você não querer, você achar que é melhor do que o outro, né? E eu comentei na minha geração, eu vejo que eu me pego vendo demais, assim, a gente querer ser melhor do que o outro, né? Vou postar uma foto aqui porque eu tô super chique, as pessoas vão achar que eu sou... Não, você tá sendo extremamente vaidoso e orgulhoso, sendo que você não está mostrando o seu próprio eu, né? Você mesmo, você tá se modificando para tentar agradar um certo grupo, ou não sei o que você está pensando, né? Isso eu já fiz bastante, tá? Isso é uma reflexão grande que eu fiz e desejo mitigá-la, né? E aqui eu vou pedir uma ajuda do Livro dos Espíritos, o que é o orgulho, né, para a gente aqui. Tem uma pergunta bem interessante aqui, que fala um pouquinho sobre isso, tá? Ela fala, qual é o maior obstáculo ao progresso? Ele vai falar sobre orgulho e egoísmo. O orgulho e o egoísmo. Quero falar do progresso moral, porque o progresso intelectual caminha sempre e, à primeira vista, parece dar a esses vícios um redobramento de atividade, desenvolvendo a ambição e o amor das riquezas que, a seu turno, excitam o homem às procuras
que esclarecem seu espírito. É assim que tudo se tem no mundo moral, como no mundo físico, e do mal mesmo pode surgir o bem. Mas esse estado de coisas é breve e mudará. À medida que o homem compreenda melhor que há, fora dos prazeres dos bens terrenos, uma felicidade infinitamente maior e infinitamente mais durável. Vede Egoísmo, capítulo 12, né? É, esse aqui, basicamente, é da Lei do Progresso, né? Do capítulo, da parte do Livro dos Espíritos, da Lei do Progresso. E ele fala exatamente isso. O que o orgulho faz? Ele te trava no progresso moral, né? Ele te, ele basicamente ele é um entrave ali para que a gente consiga evoluir, que a gente está aqui, né, para evoluir, para interagir com as pessoas, para conhecer novas pessoas, né, para, né, ter amor, carinho, a gente buscar tudo isso. E o orgulho, ele no final das contas serve para quê? Serve para nada, né? A gente acaba sendo um entrave para todas as nossas atividades aqui. Às vezes se a gente fizer uma reflexão um pouquinho mais macro, né, é, sobre o que a gente veio no mundo, o que a gente veio aqui no mundo fazer, né? Qual que é o nosso grande objetivo aqui, né? Eu vim aqui para quê? Né? Para dar orgulho para meus pais, né? Orgulho no bom sentido, tá, gente? Para eu conseguir dar uma boa condição financeira para minha família, eu aprender muito, então evoluir intelectualmente, né? Isso tem alguma coisa a ver com orgulho, no final das contas? Eu fiz essa reflexão antes também. Assim, às vezes a gente se apega muito na vaidade, no orgulho e a gente querendo ser o melhor, mas não, você está aqui para melhorar, sim, mas qual que é o grande intuito disso, né, entendeu? Você quer ser melhor do que os outros? Por quê? Né? A gente não está aqui para, né, por alguém ou com alguém, né? Então, isso aqui é importante a gente trazer essa reflexão de que muitas das vezes a gente nem quer ser orgulhoso, a gente acaba sendo. Então, a gente se apegar nas nossas próprias atitudes aqui, que, que impactam bastante ali, não só, né, os nossos entraves de evolução moral e intelectual, quanto também as pessoas ao nosso redor. Né? E seguindo aqui, a gente já falei um pouquinho também, né, mas sobre as consequências do orgulho, né, para o espírito, né? Então, basicamente, esse entrave moral já disse tudo aqui. Mas eu, assim, tenho pequenas palavras aqui que eu acho que é interessante. O orgulho, ele nos isola. Bloqueia o perdão. Ele que é o gerador de conflitos, né? Vamos refletindo aqui. O orgulho, o egoísmo, ele que gera os nossos conflitos, né? Então, todos os nossos momentos que, putz, tive um problema com certa pessoa, isso envolveu alguma coisa de orgulho ou egoísmo, né? Então, só tentar entender que, assim, de fato, ele é, de fato, o nosso entrave moral aqui, né? Porque, como eu comentei no início, nós temos o acesso ao conhecimento de forma muito capilarizada, muito facilitada, né? A gente pega o celular aqui, busca o chat GPT e consegue entender, tal, tal, tal. A gente tem a comunicação muito facilitada, a gente tem tantas possibilidades aqui, né? Eu tendo essa oportunidade de passar para vocês, passar no YouTube aqui uma palestra, para trazer, né, um pouquinho, algumas reflexões e tudo mais. O orgulho, ele entrava de tudo isso, né? O nosso próprio orgulho, né? Ele acaba impactando de fato ali em todas as nossas atividades do dia. Então, se a gente for um pouquinho menos orgulhoso, isso vai melhorar o nosso trabalho, melhorar a nossa comunicação com as pessoas, vai no trabalho, por exemplo, que é onde eu me vejo onde eu vejo que tem maior quantidade, assim, entre aspas, de orgulho, porque você quer ser melhor, você quer ser promovido, isso faz parte, mas você tem que saber equilibrar muito bem as suas próprias ações, né? Porque você querer se mostrar melhor do que o outro, você já está sendo completamente vaidoso, orgulhoso, e você está saindo do seu objetivo, né? Do nosso objetivo
como pessoas aqui nesse mundo, sabe? Acho que isso, né, nos afasta da empatia e nos impede de reconhecer erros. Isso aqui é outra frase também que eu acho interessante. O que que o orgulho faz? Né? Ele tira a empatia com o que a gente tem frente a outrem, né? E ele faz com que a gente fique no cabresto ali, né? A gente não consegue ter um olhar um pouquinho maior e ver o que que a gente está fazendo aqui e alguns erros que a gente acaba tomando com os familiares dentro do trabalho ou qualquer coisa nesse sentido, né? E, e daí seguindo, aqui tem o Evangelho segundo o Espiritismo, que, que tem um trecho, né, tem um trecho interessante que é dos Bem-aventurados pobres de espírito, né? Um trecho do Sermão da Montanha. E aqui eu vou ler, vou tomar aqui um tempo para ler para vocês, que é assim, é maravilhoso também, né? O que é preciso entender por pobres de espírito, né? Esse aqui é o primeiro item aqui, né, do capítulo 7. Aí, assim, a frase, né, de Mateus: Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus, né? A incredulidade zomba deste ensinamento moral. Bem-aventurados os pobres de espírito. Porque, de fato, a gente vai pobres de espírito, a gente tem um certo paradoxo aqui, né? Bem-aventurados os pobres de espírito, né? Como tem zombado de outras afirmativas de Jesus, por não as entender. Por pobres de espírito, Jesus não se refere aos homens desprovidos de inteligência, que é o que a gente imagina quando a gente lê essa frase, né? Mas sim aos humildes, né? Ele disse que é deles o reino dos céus e não dos orgulhosos. Os homens de ciência e de cultura, segundo o mundo, geralmente têm uma opinião tão elevada de si mesmos e de sua superioridade que olham as coisas divinas como desprezíveis para merecer a sua atenção. Preocupados somente com eles mesmos, em suas vaidades, não podem se elevar até Deus. Essa tendência de se acreditarem superiores a tudo e a todos os leva a negar forçosamente o que, estando acima deles, poderia rebaixá-los e a negar até mesmo a divindade. Se consentem admiti-la, negam-lhe um de seus mais belos dons divinos, sua ação providencial sobre as coisas deste mundo, convencidos de que só eles já bastam para bem governá-lo. Consideram sua inteligência como se fosse a medida da inteligência universal e, julgando-se aptos a entender tudo, não creem na possibilidade daquilo que não entendem. E quando opinam sobre alguma coisa, consideram seus julgamentos como definitivos e inapeláveis, ou seja, indiscutíveis, né? Pessoas orgulhosas que elas não veem ao redor, né, a opinião das outras pessoas e que daí mostra esse bem-aventurados os pobres de espírito, né? De fato os bem-aventurados os humildes e não os orgulhosos, né? E a gente tem essa visão paradoxal aqui na nossa sociedade, que a gente pensa que as pessoas que são, né, orgulhosas ali, que empoderadas e que, sabe, indiscutíveis, entre aspas, são as pessoas que são as bem-aventuradas. Mas não. No caso, quando ele afirma e reafirma que Jesus diz que os bem-aventurados são os pobres de espírito, são aquelas pessoas humildes e que sabem e que reconhecem a sua humildade, né? E uma conversa que eu tive ontem também, a gente pensa muito, né, quando a gente fala de CEO, né, que o CEO seria o presidente das empresas, a gente pensa exatamente nessas pessoas, né, que são as pessoas indiscutíveis, extremamente inteligentes, né, e e que são essas, de fato, as bem-aventuradas. Numa conversa que eu tive, uma pessoa me contou que foi num evento, né? E que nesse evento tinha vários presidentes de empresas, né, bem famosas, empresas bem famosas, né? Pessoas muito bem sucedidas, né, na carreira deles. E qual foi a grande virtude que dentro desse evento eles falaram sobre a grande virtude de um CEO, a grande virtude de um presidente para uma empresa? A humildade. Humildade. Porque dentro da humildade, ele vai conseguir ouvir as pessoas ao redor dela, né? Conseguir ouvir o conselho, ouvir as pessoas que estão, né, entre aspas, embaixo dela, na questão de organograma,
para que ele consiga, né, conduzir a empresa no melhor caminho, né? Aquelas empresas que muitas das vezes quebraram é muito por conta disso. São pessoas orgulhosas que não conseguiram entender os seus próprios erros e reavê-los no movimento, no momento adequado, né? E isso só falando uma parte de trabalho, né? E que é exatamente a mesma coisa que a gente pode fazer aqui na vida pessoal, né? Na vida espiritual, né? A gente entender que nós somos orgulhosos e que a gente tem que buscar mais a humildade, que é bem-aventurados os pobres de espírito, né? Seguindo Jesus, né? Que é quem deu essa aula aqui, eu não podia deixar de citar ele aqui, porque quando a gente vai falar de humildade, ele é a pessoa, né, com o intelecto maior que teve nesse mundo e a pessoa mais humilde que teve também nesse mundo aqui, né? Lembrando das práticas diárias dele, né, que eu deixei anotadinho aqui. Ele lavava os pés dos discípulos. Então imagina, a pessoa que tem o intelecto que ele tinha, o conhecimento que ele tinha, né? Hoje ele poderia, ele só não falava sobre ciência, sobre filosofia, porque não era um movimento ali, né? Ninguém ia entender o que ele estava querendo dizer. E olha que ele fez da melhor forma possível ali, né? Ele usou muito do cotidiano que ele tinha ali, do pessoal que tinha ali, para passar, fazer as passagens, fazer os sermões e fazer as parábolas, né? Mas ele lavava os pés dos discípulos, ele é envolto dos excluídos da sociedade. Então ele não estava do lado do imperador de Roma, ele não estava do lado dos grandes sacerdotes, ele estava do lado dos mendigos, né, digamos, né, as pessoas de rua. Tava do lado, os discípulos eram pescadores, né, então os grandes discípulos de Jesus não, eram apenas pescadores ali e que tiveram a oportunidade de estar junto com eles ali, junto com ele ali para aprender demais ali sobre a vida dele, né? E acho que assim, essa é a conclusão aqui principal. A gente sempre quando eu já até fiz uma palestra sobre isso, né? A minha primeira palestra mesmo, que é como que a gente pode colocar Jesus no nosso cotidiano, né? E esse é um dos grandes gols aqui, né? Se a gente conseguir entender que a gente pode sim ter um intelecto, a gente está buscando aqui melhoria de intelecto, melhoria moral, mas não porque você está conseguindo construir isso, né, é, tendo, fazendo faculdade, melhorando de carreira e tudo mais, que você vai ser uma pessoa orgulhosa. Você tem que sempre buscar a humildade e entender que a gente está aqui exatamente para isso, né, para ajudar os outros, para distribuir amor, carinho para as pessoas, que a gente não está aqui para ser servido, né? Acho que quando uma pessoa é orgulhosa, ela acha que as pessoas estão aqui para servir ela, né? E eu falo isso por mim, tá? E a gente está aqui para servir, né? Jesus veio aqui, que é o nosso, né, que a gente olha, é a pessoa que a gente mais admira, e ele não foi servido em quase nenhum momento, né? Ele só veio aqui para servir a gente. E olha como ele terminou ainda, né? Então, uma reflexão importante aqui, o que a gente faz com as pessoas que só vêm para ajudar, né? E aqui tem diversos outros, né? Então, Bezerra de Menezes, Chico Xavier, o Francisco de Assis, que vieram de fato para entregar, né? E que a gente está aqui e a gente fica penando aqui, né? Com todas as oportunidades que a gente tem, né? Com toda a facilidade de conhecimento que a gente pode adquirir, com a facilidade de comunicação que a gente tem também aqui na minha geração de hoje, né? A gente tem tanta oportunidade aqui para, né, ajudar os outros e a gente fica se segurando no orgulho, né? E aí eu volto com a frase, né, é hora de ser feliz e não ter razão, né? E a partir desse movimento a gente conseguir melhorar um pouquinho mais cada dia e sempre buscando essa reflexão pessoal, né? E vou fechar com a parte, com a fonte viva, que ele fala exatamente de Jesus. Eu acho que é maravilhoso aqui para encerrar essa visão aqui de orgulho e busca da humildade, né? E aqui vem a parte do aprendamos a agradecer. Eu quis, eu
fiquei um pouco, né? Qual que vai ser a última frase, o último texto que a gente pega aqui no final? E seguindo, quis pegar um pouquinho na visão de um pouco de gratidão, né? Quando a gente é muito orgulhoso, a gente esquece, muitas das vezes, e até teve uma situação semana passada que me fez também refletir bastante sobre o quão a gente tem a oportunidade de ajudar os outros e que a gente não faz, né? A gente consegue, a gente tem a graça de andar, de falar, de abraçar os outros, de fazer tudo e a gente não consegue, né? Então, vamos aprender a agradecer, né? Em tudo dai graças, né? Saibamos agradecer as dádivas que o Senhor nos concede a cada dia. A largueza da vida, o ar abundante, a graça da locomoção, a faculdade do raciocínio, a fulguração da ideia, a alegria de ver, o prazer de ouvir, o tesouro da palavra, o privilégio do trabalho, o dom de aprender, a mesa que nos serve, o pão que nos alimenta, o pano que nos veste, as mãos desconhecidas que se estrelaçam no esforço de suprir-nos a refeição e o agasalho, os benfeitores anônimos que nos transmitem a riqueza do conhecimento, a conversação do amigo, o aconchego do lar, o doce dever da família, o contentamento de construir para o futuro a renovação das próprias forças. Muita gente está esperando lances espetaculares da boa sorte mundana, a fim de exprimir gratidão ao céu. O cristão, contudo, sabe que as bênçãos da providência divina nos enriquecem os ângulos mais simples de cada hora, no espaço de nossas experiências. Nada existe insignificante na estrada que percorremos. Todas as concessões do Pai Celeste são preciosas no campo de nossa vida. Utilizando, pois, o patrimônio que o Senhor nos empresta, no serviço incessante do bem, aprendamos a agradecer. Obrigado, pessoal. Aqui a gente já vai para os passos, né? Acho que aqui já fiz o encerramento, né? Oi? Para encerrar? E assim, vamos encerrando, vamos fechando nossos olhos, agradecendo a oportunidade de estar aqui, né? De escutar, né? De refletir um pouco sobre nossas ações, sobre como que podemos ver o mundo, como que podemos evoluir dia após dia, agradecendo a oportunidade de estar aqui nesse dia novamente, esse dia, esse sol maravilhoso, nessa cidade maravilhosa. E assim, vamos encerrando a palestra do dia. Graças a Deus.